Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Uma mola é solta na posição de estendida, conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetro da massa m em função do tempo t em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo PdT igual a mais ou menos a cosseno de ômega t, ou PdT igual a mais ou menos a seno de ômega t, em que A é maior que zero, é a amplitude de deslocamento máximo, e ômega é a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2π sobre t. Considere a ausência de qualquer ou quaisquer forças dissipativas. A expressão algébrica, que representa as posições P de t da massa m ao longo do tempo, no gráfico, é. Então percebam que nós temos aqui dois modelos já apresentados no texto da questão. Num deles nós temos a cosseno ômega t, no outro nós temos a seno ômega t. Olhando o gráfico citado no texto da questão, ou seja, o gráfico à direita, que é este daqui, podemos perceber o seguinte: nós temos a informação de que ele parte, o gráfico parte, e o gráfico é justamente esta linha curva que está aqui sendo apresentada e reforçada agora em azul. Vejam que quando nós temos aqui o tempo zero, então podemos até pensar aqui num sistema cartesiano ou num par ordenado. Se o t é zero, nós vamos ter um p de t, que é esta expressão aqui, e que vai ser igual a menos 3. Certo? Então, nesse sentido, nós vamos ter que ter a seguinte questão. Quando nós fizermos p de t, p de zero, o resultado deverá ser menos 3. Então, nesse sentido, nós podemos considerar as seguintes hipóteses. Nós vamos ter aqui, se formos levar em conta, aqui no cantinho, somente a cosseno de, e aí nós vamos ter ômega vezes t. Ômega vezes, e veja que o t aqui é zero, então ômega zero. Então, a vezes cosseno zero, e se formos levar em conta o a, seno de ômega e o tempo zero. Então, o a vai ser a vezes seno zero. Então, percebam que nós vamos ter duas situações. Ou o cosseno é zero ou o seno é zero. Nós temos que decidir qual dos dois modelos que vai nos servir. Ou é seno ou é cosseno. Agora, é necessário que nós lembremos quando o cosseno é zero e quando o seno é zero, quais são os seus resultados. Aí eu vou pedir que você confie um pouco em mim ou que consulte aí as suas anotações, seus apontamentos. E lá você vai verificar que existem vários valores interessantes e importantes que devem ser conhecidos quando se estudam relações trigonométricas. Mas a que nos interessa aqui é só cosseno zero. Toda vez que nós tivermos cosseno zero, o resultado vai ser 1. E para o seno, toda vez que nós tivermos o seno zero, nós vamos ter zero. Esses valores são justificáveis através do ciclo trigonométrico, da consideração de que desse ciclo trigonométrico nós temos uma circunferência trigonométrica, cujo raio é unitário, e tem toda mais uma extensa teoria ou extensas informações em relação a isso. Então você pode consultar isso e isso justifica esses valores que eu trouxe aqui. Mas nesse momento, como eu já te falei, eu já sugeri para você que está me acompanhando, por enquanto confie que cosseno de zero é 1 e seno de zero é zero. Você pode, claro, interromper agora a aula e realizar a consulta para verificar se esses valores são efetivamente o que eu estou dizendo para vocês. Mas uma vez que você constate que isso é verdade, então, nesse sentido, nós podemos continuar. Vejam só, nós temos então seno zero, zero. Isso significa que quando se parte do seno zero, aqui é dito que nós vamos ter zero, ou seja, no gráfico, essa linha azul que reforcei para você, ela deveria partir não do menos 3, ela deveria partir aqui, do zero.
Então, nesse sentido, nós já podemos deduzir que o seno não serve para nós. Então, para que você que não entendeu ainda, note que nós temos menos 3 aqui, o ponto de partida, ou seja, 0 e menos 3. Mas se nós tivermos o tempo zero, no seno o resultado aqui vai ser zero. Veja que o resultado aqui não é zero, o resultado é menos 3. Então, onde nós vermos na múltipla escolha o seno, nós podemos já descartar. O B não serve para nós e o E não serve. Na pior das hipóteses, caso você precisasse, entre aspas, atribuir valores ou uma letra, se você precisar chutar aqui a questão, você tem aqui uma melhoria de probabilidade a seu favor, descartando duas hipóteses. Então você poderia ou chutar no A, no C ou no D, numa dessas três aqui. Mas nós não precisamos fazer isso. Basta nós pensarmos o seguinte: nós já sabemos que é cosseno, uma vez que descartamos o seno. E se nós sabemos que é o cosseno, nós vamos só elaborar um pouquinho, considerando que nós temos A cosseno de ômega t. Isto é igual a P de t. Perceba que nós vamos substituir o t, o tempo, por zero. Então, nós vamos ter A cosseno de ômega vezes t igual a P de t com o t valendo zero. Então, o t aqui também é substituído por zero. Logo, nós vamos ter o A cosseno de zero igual a P de t, que nesse sentido P de zero irá gerar menos 3. Então, aqui é menos 3. Como consequência, nós vamos ter A, e nós já vimos que o cosseno zero é 1. Então, A vezes 1, que vai ser igual a menos 3, ou simplesmente o A vale menos 3. Dito isto, podemos então construir o modelo como sendo P de t, de modo genérico, igual a menos 3, cosseno de ômega t. E agora podemos realizar uma busca nas alternativas da múltipla escolha para verificar qual é a que se enquadra nesse resultado que encontramos. E nós vamos ver que o item A é quem atende a esse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Aí você pode dizer, tá, professor, e o ômega? Ah, o ômega é o período. Notem que nas 5 possibilidades, nós temos já o ômega valendo 2, que é o coeficiente do t aqui. Então, nós só deveríamos complementar essa ideia, P de t, colocando menos 3 cosseno de 2t. Esse 2t, este 2 especificamente, pode ser calculado pela busca do período, que já foi dado aqui para nós. Então, apenas a título de curiosidade, caso você queira saber se de fato é 2, num eventual questionamento da questão, você pode fazer assim. Então, perceba que nós temos o ômega aqui, queremos descobrir, então o ômega, mantemos. 2π é 2π mesmo, 2π. Sobre t, este t aqui é dado pela variação que nós podemos encontrar aqui no período. Se nós formos observar aqui, aí nós temos que recorrer ao gráfico. Vejam só, então nós temos, começando no menos 3 aqui, no eixo P de t. O gráfico sobe, para no ponto máximo, desce, para no ponto mínimo. Aqui nós temos um período. Esse período todo, se nós observarmos aqui em t, ele é dado por 1π. Então, do gráfico, nós tiramos que um período é dado por 1π. Quer conferir? Então, olha, sobe, para, desce e para novamente. E se você for verificar, ele vai parar em 2π menos o π inicial, resultará em π. Então, nós já sabemos que este tzinho aqui, este t maiúsculo do denominador, vale π. Simplificando π com o π, verificamos que de fato o ômega vale 2. Certo, pessoal? Então, com mais este pensamento, com mais esta verificação, agora sim nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!